Olá, bem-vindos a mais uma apresentação do PET Engenharia Agrícola. Eu sou Mirleia Aparecida de Carvalho, professora no Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Lavras, e hoje nós vamos tratar sobre aprendizagem ativa no ensino superior. Então, quando a gente fala sobre aprendizagem ativa, a gente sabe que essa é uma expressão bastante utilizada, principalmente no campo da educação, para se analisar um conjunto de práticas e metodologias de ensino em que o professor ele se torna mais um orientador do processo do que um detetor do conhecimento. E o aluno ele passa a ser protagonista do seu conhecimento. Em outras palavras, os alunos eles aprendem a aprender. E quando nós aprendemos a aprender, nós não precisamos ficar horas e horas estudando e decorando um determinado conteúdo, e nesse viés a gente pode afirmar que se a gente sabe aprender, nós vamos conseguir demonstrar essas habilidades em diferentes áreas da nossa vida, seja a área acadêmica, pessoal ou profissional. Então, por isso que eu resolvi tratar sobre este tema. Eu vou tirar aqui a minha carinha, para que vocês consigam acompanhar comigo os slides, tá? Então, nós vamos primeiro uma introdução rápida, isso aqui é mais um resumo, tá, gente? O que é a aprendizagem ativa, o objetivo da aprendizagem ativa, a importância da aprendizagem ativa, os benefícios, como trabalhar, estratégias e métodos, alguns exemplos, considerações finais e as referências, e aí, finalmente, passaremos os nossos contatos. Bom, e aí eu vou chamar a atenção aqui para o que eu chamo de processos de ensino e aprendizagem, tá? Então, nós temos aqui o modelo tradicional, que se baseia na lógica pedagógica em si. Então, existem papéis bem definidos. O professor, ele é proprietário do conhecimento, o aluno não possui conhecimento, sua função é aprender, e o conhecimento ele é passado do professor para o aluno. Temos também o modelo andragógico, que a própria palavra diz educar adulto, então entende-se que adultos eles não aprendem como crianças, então a educação ela não deve se basear exclusivamente nos princípios pedagógicos, tem como base propor a quem está aprendendo mais autonomia, colaboração e autogestão da aprendizagem, e é importante entender que todos que estão aprendendo têm suas vivências, né? E essas vivências, elas vão servir de base para a produção de novas ligações e a criação de novos conhecimentos. E aí a aprendizagem ativa. A aprendizagem, ela é construída e baseada no desenvolvimento maior do aluno, que passa não só a ser recebedor de informações, e o professor passa a não ser só um transmissor do conhecimento. Vai precisar existir uma interação entre essas duas pessoas, entre esses dois papéis. E para o conhecimento é comum a gente desenvolver reflexões sobre os assuntos e discussões sobre essas reflexões que foram construídas. Então, nós temos aqui vantagens e desvantagens desses métodos, né? Quais as vantagens do modelo pedagógico? O que eu falei antes, os papéis são bem definidos, né? Cada um tem sua responsabilidade, o professor e o aluno, então tá tudo muito bem acertado. E aí, mas a gente precisa entender que isso vai oferecer bom resultado, principalmente em treinamentos técnicos e altamente especializados. No modelo andragógico, ele utiliza a vivência dos participantes. Então, as práticas educacionais são enriquecidas, porque possibilita a troca de experiências e a interação entre os membros, e fornece um bom resultado em programas de desenvolvimento de líderes, em que a vivência mais novos conteúdos vai gerar aí novos entendimentos. E a aprendizagem ativa. Então, o aluno ele tem seu próprio papel no desenvolvimento dele, né? Então, ele é o responsável pelo desenvolvimento dele. E a aprendizagem ativa, ela possibilita uma produção de insights e desbloqueios de criatividades que vai resultar em novos patamares de ações, produtos, serviços e experiências.
E quais as desvantagens? No modelo pedagógico, até mesmo para a gente ter um material já pronto para a ministração das aulas, corre o risco da gente se desatualizar. E corre o risco também, né, que o aluno ele vai ficar ouvindo, ele estar presente nas nossas aulas só de corpo. No modelo andragógico, esse resultado ele pode não ser satisfatório sem a participação mais ativa dos alunos e se o profissional ele não estiver preparado. E na aprendizagem ativa, né, um facilitador ele precisa, né, ter um conhecimento e domínio do método, ele precisa dispor de ferramentas adequadas e precisa promover uma relação de confiança com os alunos. Bom, a gente está falando aqui de método, então existem vantagens e desvantagens. Mas qual é o melhor? Aí vai depender, tá? Depende de quem é o público, qual o nível de maturidade das pessoas, o que você pretende alcançar como objetivo final, qual é o assunto ou tema que se quer qualificar, quais os recursos disponíveis. Então, pensando nisso tudo, por que eu escolhi falar sobre aprendizagem ativa? Primeiro, né, além das vantagens que a gente viu aí nos 3 métodos, as novas diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação, elas trazem conceitos atuais tais como formação por competência, foco na prática, aprendizagem ativa, maior reflexão na constituição do currículo e avaliação formativa. Os nossos estudantes, eles são multitarefas, então a gente precisa prestar muita atenção nos tempos atuais, tá? Então, as coisas mudaram e a gente precisa se adaptar. Então, nossos estudantes, eles navegam na internet, fazem lanche, assistem TV, estudam, ouvem música, falam com outras pessoas, estão inseridos numa geração digital e têm problemas de atenção. Então, eles usam celular, mídias sociais, etc. E a gente precisa entender que, e aí comprovado através de estudo, que o intervalo de atenção durante uma aula dessa geração digital é de 15 minutos. Então, precisamos criar métodos atraentes para eles. Mas aí vai existir a pergunta, né? A aprendizagem ativa, ela funciona na prática? Sim. Então, estudos provam que os alunos de curso de aprendizagem ativa, eles possuíam 1,5 vezes mais chances de reprovação. Os alunos sem aprendizagem ativa, né? E há uma relação velada entre a aprendizagem ativa e a capacidade do ensino de atingir emoções específicas em um aluno, e a aprendizagem ativa é particularmente eficaz em turmas pequenas, e aí de 50 alunos ou menos. A gente percebe isso como professor quando a gente tenta colocar alguma atividade nas nossas disciplinas, né? Então precisa ser uma turma pequena. Que é, então, a aprendizagem ativa? É uma forma de ensino em que o estudante exerce o protagonismo em seu processo de aprendizagem, atuando ativamente na construção do conhecimento. Qual o objetivo? Tornar a produção de conhecimento mais descentralizada, enriquecendo o processo de ensino-aprendizagem. E a importância? E aqui eu vou repetir um pouco do que foi falado anteriormente. Torna a participação do aluno mais ativa para que ele seja protagonista de seu próprio processo de aprendizagem. Com isso, melhora a qualidade do ensino e garante maior autonomia para o estudante. O aprendizado se torna mais efetivo e o lado crítico e responsável do aluno é desenvolvido. Melhora os índices de motivação dos estudantes e diminui as taxas de reprovação. E prepara o aluno para a vida acadêmica, profissional e social. Então, resumindo, qual que é a importância da aprendizagem ativa para os estudantes? Adquirir autonomia e trabalhar a proatividade e a autogestão. Importância para os professores, possibilidade de um diagnóstico real
acerca dos conhecimentos repassados em sala de aula. Importância para as instituições, destaque no mercado de trabalho. Ao tratar o estudante como uma peça ativa, mostra que acredita em um ensino que olha para o aluno com a individualidade que ele merece, e isso impactará na atração e retenção de alunos, diminuindo a evasão. Então, como trabalhar a aprendizagem ativa? A gente precisa sair fora da caixinha. É o que eu falei antes, né? A gente precisa se libertar de frases como: na minha época era assim. Isso não existe. O mundo mudou e a gente precisa mudar, certo? Então, quando a gente pensa em como trabalhar a aprendizagem ativa na prática, a gente precisa entender que a aprendizagem ativa, ela deve transformar os estudantes de ouvintes passivos para participantes ativos. Deve ajudar os alunos a entender o assunto através de perguntas, coleta e análise de dados, para que a partir dessas informações eles consigam iniciar as resoluções de problemas cognitivos de ordem superior. E aí eu entro aqui com alguns autores, vão existir outros autores, né? Então, Barnes, em 89, ele estabelece alguns princípios da aprendizagem ativa, tais como propósito, a relevância da tarefa para as preocupações do aluno. Reflexivo, a reflexão dos alunos sobre o significado do que é aprendido. Negociado, negociação de metas e métodos de aprendizagem entre estudantes e professores. Crítica, os alunos apreciam maneiras e meios diferentes de aprender o conteúdo. Complexo, os estudantes comparam tarefas de aprendizagem com complexidade existentes na vida real e fazem uma análise reflexiva. Situação, a necessidade da situação é considerada para estabelecer tarefas de aprendizagem, né? Então, o momento atual. Comprometidos, as tarefas da vida real são refletidas nas atividades realizadas para aprendizado. E aí, em 91, esses dois autores, eles promovem estratégias de aprendizado e eles dizem que a aprendizagem ativa se concentram mais no desenvolvimento das habilidades dos estudantes do que na transmissão de informações. E Becker, em 2012, ele diz que as bases teóricas da aprendizagem ativa parte do construtivismo. Então, aprende-se porque se age e não porque se ensina. E aí, baseado nisso tudo, é importante que a gente entenda, né, que é fundamental o bom relacionamento entre o professor e o aluno. Os estudantes, eles devem se envolver em atividades que exijam um pensamento de ordem superior. Então, analisar, sintetizar, criar e etc. E o aluno, ele é o maior responsável pelo processo de aprendizado. Isso é importantíssimo. E ativo é o processo de aprendizagem dos estudantes, e não as estratégias, os métodos pedagógicos e a tecnologia. Então, é preciso ter em mente que o melhor método é o que vai criar condições para o desenvolvimento dos resultados de aprendizagem pretendidos. E aí eu falo de uma aula, um conjunto de aulas para uma disciplina ou para um curso inteiro. Então, a gente precisa cultivar, se existe aí um bom relacionamento professor-aluno, a gente precisa cultivar a motivação, o engajamento, a emoção e a afetividade. Então, vamos falar um pouquinho de cada um. Motivação. Aí, gente, a pessoa precisa entender que a motivação, ela está mais ligada ao objetivo final e nem tanto ao processo, ok? Então, a motivação é um dos fatores essenciais para melhorar a aprendizagem, sendo o educador o mediador desse caminho
que observe e crie situações para desenvolver e trabalhar as competências e habilidades em sala de aula. Engajamento. E aí é um desafio, né, que a gente tem, um dos maiores desafios que os professores têm, porque é necessário utilizar estratégias que sejam capazes de tornar os conteúdos mais atrativos e as aulas mais prazerosas. A emoção. Quando o input emocional é adicionado à experiência da aprendizagem, o cérebro ele capta e processa os estímulos de forma mais significativa e profunda. Então, isso facilita a retenção e a recuperação, tá, do conhecimento e, consequentemente, a elaboração e a regulação das respostas. Afetividade. O fator afetivo é muito importante para o desenvolvimento e a construção do conhecimento, pois, por meio das relações afetivas, o aluno se desenvolve, aprende e adquire mais conhecimentos que ajudarão no seu desempenho escolar. E aí, pensando ainda em como trabalhar a aprendizagem ativa na prática, é importante que o professor ele conheça, ele planeje e ele haja. Então, o que a gente trata como conhecimento, né? Ele precisa pesquisar e saber a fundo o que é aprendizagem ativa, os tipos de métodos de aprendizagem ativa, embora não exista o melhor, né? Mas ele precisa conhecer essa gama de métodos que existem. As características da disciplina que leciona, as características dos alunos que participam da disciplina que leciona, quais os melhores recursos para a disciplina que leciona, o que existe na instituição, quais são as ferramentas que existem no mercado e ter em mente que essa formação é continuada. Para o planejamento é preciso organizar os métodos de IAA para aulas teóricas e práticas, né? E sempre levar em consideração os resultados de aprendizagem pretendidos, a metodologia de desenvolvimento das aulas e os instrumentos de avaliação. Mais pé no chão, faça planos realistas. Então, qual método eu consigo usar melhor? Qual método os meus alunos respondem melhor? Para este momento, o que eles vão absorver melhor, né? E é preciso agir. Então, é preciso começar a trabalhar com métodos que acham interessante, que mais se encaixam na realidade da disciplina dos alunos. Caso não esteja obtendo resultado, recomece, pesquise, planeje e coloque em ação. E lembre-se, a realidade muda em cada período, formação continuada, lembre-se. E dentro das estratégias, né, como a gente deve pensar essas estratégias? Primeiro, o ponto central é que o aluno ele é o protagonista. Para que eu obtenha um resultado mais saudável, eu preciso entender que a aprendizagem aqui ela é cooperativa, ela é colaborativa, ela é em problemas e projetos, as atividades estruturadas em equipe, problemas com fio condutor da disciplina ou de um conjunto de disciplinas, as atividades informais e as atividades, o ideal é que elas sejam informais em grupo. Vão existir vários métodos, tá? Então, eu coloquei aqui alguns, vocês vão ter fontes, várias fontes para pesquisar. Eu citei só aqui alguns exemplos que eu acho mais fácil para a gente conseguir trabalhar, certo? Então, vamos lá. Primeiro, invista na sala de aula invertida, né? É fácil da gente fazer. Quando eu falo fácil, gente, o professor que já trabalha com metodologia ativa, embora crie essa falsa impressão no aluno, que ele facilita as aulas, né, a condução das aulas para eles, não é verdade, tá? Ele precisa estar atento em todas as atividades, em muitos momentos ele precisa recolher essas atividades e analisar a fundo.
Então, esse processo de, entre aspas, correção e acompanhamento das atividades é trabalhoso, ok? Vamos lá, invista na sala de aula invertida. O professor ele disponibiliza o material sobre o tema antes das aulas. O estudante consulta e chega na sala de aula com conhecimento prévio sobre o assunto. Quais as vantagens para o aluno? Estimula a curiosidade e possibilita que as discussões em aula cheguem a um nível mais avançado. Segundo, promova debates. Os alunos terão que estudar sobre o tema previamente e se preparar para falar sobre o assunto. Vantagens. Possibilita que os alunos desenvolvam oratório e senso crítico e, ao focar temas atuais, existe a possibilidade de criar a conexão sobre o que está estudando com o mundo de hoje e que ele procure por mais informações. Explore os jogos. Aí vão estudar mecanismos, né, de jogos para ensinar algo ou resolver algum problema. Não necessariamente precisa envolver a tecnologia. E como as vantagens faz com que se desenvolvam mais, porque cria um senso de desafio que deve ser cumprido. Organize projetos ou pesquisas de campo. Projetos que fazem os alunos irem a campo, conversarem com pessoas, pesquisarem sobre o tema, apresentarem na sala de aula e resolverem problemas. Vantagem. Desenvolve o potencial argumentativo, pois o coloca em situações fora da sua zona de conforto intelectual e possibilita que o ensino, o engajamento e a prática do pensamento analítico aconteçam fora do ambiente de sala de aula. Utilize tecnologia, excelente aliada para desenvolver a aprendizagem ativa na prática. Vantagens: despertar maior interesse pelas atividades. Afinal, a gente está aí numa geração digital. Explora o ensino híbrido. Então, combina aulas presenciais e à distância, né? Então, vai combinar as vantagens dessa educação presencial e à distância, com o intuito de estimular as interações sociais e culturais e ainda proporcionar o contato com as ferramentas tecnológicas do campo da educação. Promova o faça você mesmo. Os alunos devem criar as soluções por si só, utilizando os conhecimentos aprendidos em sala de aula. E vantagens: promove a autonomia e a proatividade. Invista no aprendizado através de soluções de problema. O aluno exerce o aprendizado a partir de desafios. Vantagens: estimula a criatividade e reflexão. Desenvolvimento de habilidades que dificilmente são assimiladas por meio de livros ou manuais. Explora os estudos de casos. Os estudantes são expostos a problemas reais, de modo que possam analisá-los por inteiro e entre si, né? E discutirem as possibilidades de solucioná-lo. Vantagem: estimula o pensamento analítico e sistêmico. Invista em narrativas acerca de temas estudados. Então, utilizar recursos comuns da trajetória humana para contextualizar os problemas da sala de aula. Vantagens: facilita a compreensão sobre determinado tema, estimula o raciocínio lógico e a reflexão. Aprendizagem entre pares e times. Trabalhar em cima de pontos essenciais como liderança, delegação de tarefas, colaboração, empatia, inteligência emocional, entre outros pontos. Então, quais são as vantagens? Estimula o trabalho em equipe e a colaboração. E aí eu vou colocar aqui algumas considerações que são importantes. É preciso que o aluno entenda como protagonista que é fundamental que ele estude. E esse estudo somente é possível fora da sala de aula. Então, dentro da sala de aula, o professor ele vai levar informações, ele vai explicar determinado tema, mas o aluno só vai aprender através do estudo que é feito fora da sala de aula. E é preciso
né, vou voltar aqui a alguns pontos que já foram falados, que os professores estejam em constante formação na área específica, na área pedagógica. Entendo que preparar um ambiente eficaz de aprendizagem significa uma pedagogia centrada na relação entre professor e estudante. Considerem que o estudante traz consigo um conhecimento que precisa ser considerado e se envolverá à medida em que se emocionar e se apaixonar pelo assunto a ser aprendido. E que criem programas de acolhimento onde os estudantes possam aprender a aprender. E é necessário que os alunos colaborem com o professor e com os colegas, sejam responsáveis, se envolvam no processo de aprendizagem, criem a mentalidade de que a motivação está mais ligada ao objetivo final e nem tanto ao processo, sejam proativos, compartilhem o conhecimento e sejam interessados. E aí, pontos para reflexão, né? Para que vocês entendam quanto dispõem dessa habilidade. Você busca formação por conta própria? Você conhece técnicas de aprendizagens? Você organiza um tempo semanal para estudo? E aí pode ser diário, né? Depende de cada um. Você vê seus erros como oportunidades de aprender? Você entende que não sabe tudo sobre qualquer assunto? E aí eu cito algumas referências, né? E eu tive uma grata surpresa ao ver a apresentação que foi feita no Fórum dos Coordenadores de Curso de Engenharia Agrícola, Ambiental, né, e Biosistemas, feito pela professora Valquíria Vilas Boas. Eu já tinha a apresentação pronta, né, mas eu acabei pegando muitas informações que ela colocou e que são bastante relevantes. A professora, ela cita algumas bibliografias, principalmente aqui em português, e o nome bem reconhecido, né, da Elizabeth. E aí nós temos as referências que eu tirei também dos sites, né. Agradeço o Programa de Educação Tutorial, a Universidade Federal de Lavras, o Departamento de Engenharia Agrícola e o curso de Engenharia Agrícola. Esses são os nossos contatos. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. E aí o PET Engenharia Agrícola contribuindo com o conhecimento, com conhecimento. Muito obrigada.